Ok, ok, ok. Bom dia, Ramsfeld. Ramsfeld? Quem porra é Ramsfeld? Nome nenhum, nome que veio à cabeça, Ramsfeld. Mas assim, acordei na onça e por acaso estou diante de duas onças. A onça juvenil e a onça adulta, certo? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, rapaz. Hoje é sexta-feira, eu tô numa ressaca da porra, sabe? Um cansaço, esses dias quentes aqui em Belém. Belém, a partir das 9 horas da manhã, sabe? Cria uma luminosidade diferente, sabe? Uma luminosidade clara, fosforescente, sabe? O sol não é avermelhado, ele é fosforescente, embranquiçado, sabe? E faz tempo que eu não saio assim para pegar sol quente, né? E lidar com ele, tá certo? Mas eu observo isso e isso, sabe, faz a minha casa esquentar e aquela coisa toda. E hoje é um desses dias, tá certo? Mas nem tanto, eu olho aqui pelos vidros da porta do meu escritório, tá certo? E não vejo o sol tanto assim, mas ele tá lá. Mas assim, a ressaca vem por conta disso, o corpo ele absorve, né, as afetações físicas ao redor, ele próprio físico, certo, material. E, mas assim, sendo hoje sexta-feira, sabe, desde a terça-feira que a gente vem acompanhando aí o julgamento do grupo crucial, do núcleo crucial de criminosos que tentaram dar um golpe de Estado aqui no Brasil. Veja que eu falei, tentaram dar um golpe, certo? Então se trata disso, de um golpe de Estado e de uma tentativa. Na terça-feira houve a leitura do voto do Xandão, o relator, sabe, que expôs ali ele como magistrado, a interpretação que ele fez ali, o coligimento, coligimento, eu não sei se essa expressão está correta, mas o caso é o seguinte, ele como magistrado e tendo que decidir esse caso ele mesmo num grupo de 5, ele pegou a denúncia do Gonê, que é a peça de acusação, as defesas dos oito patronos, dos 8 réus, certo? E viu as razões do Gonê, viu as razões dos advogados, tá certo? E foi para cima, batendo uma com a outra com uma, tá certo? Para dali tirar uma conclusão, esse é o papel do magistrado, tá certo? Mas desde cedo ele se apoderando das provas dos autos, sabe? Definiu uma posição, tá certo? E essa posição resultou na elaboração de uma tese, sabe? Tese que tem como espinha dorsal uma organização criminosa que é um instituto previsto numa lei, na lei 1825, salvo engano, que trata de organização criminosa, tá certo? E por aí também foi o Fux, rapaz, no dia seguinte, sabe? Foi no dia seguinte o Fux? Não, sim, sim, não, não e sim. Porque, veja, no mesmo dia do Xandão falou o Dino, tá certo? E encerrou o dia, o dia 11, certo? E veio o dia 12, e o dia 12 foi todo ocupado pelo Fux, tá certo? O Fux ridículo, tá certo? Porra, o Fux foi foda. Mas o Fux, quem é o Fux, rapaz? O Fux é um magistrado comum, sabe? Um magistrado liberal, sabe? Um graduado em direito carioca, tá certo? Eu acho que ele é carioca. E assim, sabe, e aí, um aventureiro, sabe, um cara que ocupou, sabe, a magistratura, e eu não sei se ele passou pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas eu sei que ele passou pelo Superior Tribunal de Justiça, foi escolhido por algum presidente para compor a corte do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que é uma das cortes superiores ao lado do Supremo Tribunal Federal. E ali no Superior Tribunal de Justiça ele passou 11 anos, tá certo? E a marca que ele tem é de um juiz punitivista, tá certo? Ele não dá mole para bandido, seja esse bandido é um preto pobre e periférico, tá certo? Ele não se importa com isso, tá certo?
e ali na beca dele, no escritório, gelado, com ar-condicionado e com os assessores, sabe, ele não dava moleza. Eu acho que nem quando foi juiz de piso, tá certo? E nem depois quando ele já foi magistrado de alto coturno, para depois ingressar no Supremo Tribunal Federal e já vai, me parece, com quase 15 anos de magistratura no Supremo. E esse cara teve que dar um voto, bicho, esse é o problema, tá certo? Ele teve que dar um voto. E ele faz parte de um colegiado de 5, sabe? E a ideia era essa, o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, estabeleceu uma tese centrada numa organização criminosa que tentou fazer perpetuar no poder o líder que é Bolsonaro, que era Bolsonaro, tá certo? E esse cara, desde o começo, então, ele organizou em torno de si um grupo ativista, sabe, para sustentar o seu plano, o seu projeto de poder, de se eternizar no poder. E talvez ele presumisse, sabe, que no futuro, ele sendo presidente da República, ele não conseguiria se manter no poder e ele queria ter garantias. Aí o que foi que ele fez? Ele foi para cima, bicho, organizou um grupo, sabe, organizou uma organização é boa, né? Ele organizou um grupo, sabe, que militasse ali em favor de si próprio individualmente, sabe, favorecendo a sua família, e depois favorecendo o próprio projeto. É essa a história. O que fez o Fux? O Fux quebrou, rapaz, essa espinha dorsal. Diz que não houve, sabe, não houve organização criminosa, tá certo? E fez uma interpretação da lei que cuida de organização criminosa, tá certo? O cara passou 14 horas no voto dele, certo? De manhã e de tarde, certo? E invadiu à noite, tá certo? Porra, foi cansativo. Esse cara humilhou todo mundo. Esse cara é um cara, sabe? É um macho alfa, um predador, sabe? Que não respeita ninguém, tá certo? Ele pertence a uma espécie que sai para porrada com outra, tá certo? É predador, se alimenta de proteína animal, tá certo? E foi para cima dos colegas, sabe? Não respeitou ninguém. E o que é pior, tá certo? Parece que ele estava ali, sabe? Ali com um propósito. Hoje eu coloquei num post, num bloco da TV 247 de hoje, está certo? Diante de uma juíza, a Soraya Mendes, e eu disse que ele é apenas um dinheirista, certo? Para traduzir o que todos nós somos no mundo capitalista de hoje, eu digo nós, tá certo? Porque eu me incluo no meio, tá certo? A minha cabeça é dinheirista, tá certo? Embora tente rebater a isso, embora também não tenha dinheiro, tá certo? Mas assim, a ideologia que predomina é a ideologia dinheirista, tá certo? É a ideologia dinheirista que vem do Neolítico, sabe? Se arrastando desde aquele tempo ali que, sabe, o ser humano, sabe, a espécie humana se decidiu por abandonar, sabe, o nomandismo e, sabe, optou pelo sedentarismo em se estabelecer, sabe, em domesticar sementes e animais, tá certo? E não parou mais, bicho. Passou a explorar, sabe, os recursos minerais ao redor, tá certo? E hoje não para. Hoje no mundo, sabe, do Trump, tá certo? Do Charles Kirk, né, que foi assassinado outro dia, um seguidor, tá certo? E um sustentador, sabe, do governo de Trump, tá certo? E o próprio Trump. Esse pessoal, sabe, são os exemplos melhores daqueles que se apropriam dos excedentes da produção e do trabalho. Não tem para onde correr, bicho, é isso. Tá certo? Eu não tenho dúvida a respeito disso, é uma questão de convicção, é uma questão de tese, certo? É uma questão de tese de ensaio e é uma questão também de crônica, tá certo? Eu reporto isso todo dia, tá certo? E eu não posso esquecer disso, tá certo? De sorte que hoje, rapaz, é dia o quê, rapaz? Dia 12 de setembro. Eu preciso parar com isso, rapaz. Esse trabalho que eu faço não me dá dinheiro. Veja, não que eu seja dinheirista, eu repito, porque eu não tenho dinheiro, tá certo? Mas eu preciso de dinheiro para comprar comida, eu preciso ir bem ali para comprar ali umas coisas, sabe, no supermercado. Terminando aqui, eu vou lá, preciso ir, tá certo? E já será 11 horas da manhã e amanhã acaba, hoje sexta-feira. Tá certo. E eu preciso, rapaz, acabar com isso, sabe? Sou eu e aquela música, sabe, do Erasmo Carlos e Roberta, certo? Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo. Eu preciso lembrar que eu existo, rapaz. Tem outras coisas para fazer, rapaz, sabe? Porra, tenho que cuidar dos meus processos. Tem uma semana que eu não cuido dos meus processos. Vê se pode uma porra dessa, tá certo?
Aí de repente morre ali, sabe, a minha direita ali, o Charles Kirk. Eu tentei fazer uma ligação do Charles Kirk, sabe, com ali o estado de Utah, com aqueles colonizadores, sabe, aqueles estadunidenses colonialistas ali no estado de Utah que queriam fundar um estado puritano, sabe, ali naquela região. Nem sei onde é que está no mapa Utah, tá certo? Mas eu li alguma coisa a respeito. Assisti um filme, sabe, sobre uns malucos ali. Ali, sabe, como é que te chama aquele pessoal, sabe, que ia fazer a colonização, os pioneiros, tá certo, que invadiam ali as terras indígenas, tá certo, para se apropriar delas e ali, sabe, se estabelecer. Eu achava que o Charles tivesse alguma coisa a ver com aquilo e eu verifiquei que não tem. Ele é um cara que nasceu em Chicago, certo, ali no estado de Illinois, tá certo, no estado do Brian Mir, tá certo, e é um jornalista. Mas assim que eu quero dizer, tá certo? E não tem nada a ver, tá certo? Charles Kirk é um entre milhares, tá certo? É um Nicholas, tá certo? Ou alguém em quem Nicholas se espelha, tá certo? Tá certo? O Nicholas ele olha para o Charles Kirk, sabe? E se acha parecido, ele se vê ali, sabe? Ali naquela cacimba, certo? Naquela fonte ali, sabe? Naquele espelho d'água, o Nicolas deita, sabe, a cabeça para dentro da cacimba e se vê, rapaz, ele vê ali a imagem do Charles Kirk, tá certo? Ele próprio se acha um Charles Kirk e vem de lá para cá, rapaz, e esse cara quer ser um Charles Kirk aqui, é assim que eu penso, sabe? Aqui no Brasil, tá certo? E se empodera, eu penso que quando houve a posse de Trump, ele foi para lá e deve ter sido recebido pelo Charles Kirk, ninguém sabe das ligações desse pessoal, tá certo? E é desse modo que eu penso, sabe, que o Fux também vale a mesma coisa. Ele esteve há uns 4, 5 meses atrás, eu acho, sabe, nos Estados Unidos. E, sabe, ninguém sabe o que esse cara foi fazer por lá. Mas entre 11 ministros, sabe, diante das sanções que a Magnitsky, a Magnitsky imprimiu, tá certo? Nem imprimiu a palavra, atribuiu, tá certo? Também não fica muito bem atribuiu. Eu só sei dizer que a Magnitsky pegou 11 ministros aqui, tirando 3. E justamente o tal de Fux, Luiz Fux, tá certo? É um desses aí que não perdeu o passaporte, tá certo? Já os outros 7, tá certo? Incluindo o Xandão, sabe? Ficou envolvido com isso. E esse cara, rapaz, foi um desastrado, tá certo? Eu tô com, se eu abrisse a internet agora aqui, sabe? Fosse para ela, eu viria ali, sabe? O programa de ontem eu acho que é da UOL, certo? Eu acho que é da UOL, onde tá lá um jurista nacional do PSDB, tá certo? É um jurista, mas um ativista político também, tá certo? É um jurista engajado, Miguel Reale Júnior, tá certo? E a expressão dele diante do que ele viu o Fux ali, sabe, defender, sustentar, foi assim, um discurso, uma peça estarrecedora, uma peça jurídica estarrecedora, uma peça jurídica que por ser estarrecedora não foi jurídica, e ele vai por aí, tá certo? Mas ele não passa, rapaz, ele não passa de um Miguel Reale Júnior, que é outro liberal aí, sabe, jurista. Porra, o Dino, rapaz, o Dino citando o Bob outro dia impunemente, agora não entendo esses caras. E ontem o Dino, rapaz, sabe, essas coisas que a gente não deve falar muito aí para não estimular os inimigos, tá certo, os adversários. Pô, mas o Dino ontem se derramou, sabe, elogiar o judiciário, sabe, e elogiar ali, sabe, o STF, tá certo? STF que é responsável por tudo isso, nós temos o Bolsonaro porque o STF pariu, tá certo? Eu penso que o STF é o pai, sabe, aí de Bolsonaro, tá certo? Deu sustentação jurídica, sabe, para o Bolsonaro, para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está caladinho ali, tá certo, ali, sabe, escondido ali, sabe, não quer ser lembrado por ninguém. Mas o Paulo Guedes tem tudo a ver, sabe, com o que foi Bolsonaro, rapaz, sabe, porra. Eu só sei dizer que a gente, sabe, é dinheirista não sendo dinheirista, tá certo? E o mundo é dinheirista, para dizer o mundo é capitalista, tá certo? E o tal de Charles Kirk, certo? É um dinheirista também, tá certo? Um cara sem muita formação acadêmica, tá certo? Mas um cara que se envolveu na política e lembra aquele cara, o Francis não sei o que, aquele cara, sabe, que trouxe os institutos liberais para o mundo, patrocinou, desenvolveu atividades econômicas e patrocinou com que ele apurou. É o Frank não sei o que aí, sabe, um inglês aí.
já falei dele, já fiz vídeo a respeito dele. E ele trouxe os institutos liberais ao mundo, tá certo? Justamente para poder aí, sabe, implantar uma ideologia, tá certo? Essa ideologia liberal veio para cá, para o Brasil, com as congregações protestantes. Eu aprendi, sabe, hoje que os protestantes, quando chegaram aqui lá nos Estados Unidos, e depois ali por questões grupais, por questões de divergência, eles foram formando congregações, tá certo? Foram se dividindo e formando congregações, e assim surgiram as congregações batista e pentecostal, e não sei mais o que, adventista, e não sei mais o que. Eu não entendo muito dessa coisa aí de igrejas protestantes, mas eu sei que a gente fala, a palavra correta de falar é denominação ou congregação, tá certo? E esse tal de Kirk, sabe, se dedicou aí, sabe, a uma congregação, ao mundo evangélico, ao mundo protestante. Eu não vou falar evangélico, eu vou falar ao mundo protestante, tá certo? Porque esses caras misturam o evangelho, sabe, com o Velho Testamento, aquela coisa toda, e dali, sabe, eles fazem ali um amassado e tiram um sumo, sabe, que mistura alhos com bugalhos e, sabe, tem muita mentira nesse meio aí, muita desinformação. E eu só sei dizer, rapaz, que esses caras vieram para cá, para o Brasil, rapaz, nas primeiras décadas do século passado, sabe, do século XX, tá certo? E se estabeleceram por aqui e espalharam, rapaz, a ideologia protestante aqui entre nós, cara, sabe? Porra, foi foda, sabe? E ao mesmo tempo, sabe, essas congregações protestantes possibilitaram a instalação de institutos ideológicos aqui no Brasil, tá certo? Tem aquela Atlas Network, que eu acho que foi essa Atlas Network que foi ali um think tank, sabe, original, tá certo? Do Frank não sei o quê. Como é o nome do cara? É Frank o quê? Frank não sei o quê. O fato é, rapaz, sabe que a gente, o ser humano, rapaz, depois que, sabe, parou aí, sabe, domesticou sementes e bichos, sabe, porra, ficou domesticando, rapaz, os próprios seres humanos, vê se pode, rapaz, sabe, instalaram escolas aí para encarar as escolas tradicionais, sabe, e as escolas públicas hoje no Brasil, por exemplo, tá certo? E assim se cria aí ao redor, sabe, da rede escolar oficial, tá certo? Se cria escolas aí de formação, tá certo? Religiosas, tá certo? As igrejas hoje são escolas religiosas. Veja que aí, sabe, dentro da organização religiosa tem as escolas dominicais, tá certo? De onde surgem os pastores, tá certo? Onde aquele tal de Nicolas surgiu. O pai do Nicolas foi pastor evangélico, tá certo? E esses caras adquirem uma retórica e vêm para o mundo para fazer uma dominação religiosa, sabe, ao lado do laicismo, tá certo? Que não deveria ser isso, tá certo? Nós deveríamos nos manter laicos, leigos o tempo todo, tá certo? Para poder pensar a verdade, tá certo? Mas o fato foi, sabe, que o Fux foi foda e ele elaborou uma peça mentirosa para enfrentar uma peça mais ou menos verdadeira, que foi a peça do Gonet, tá certo? E a peça do Fux e depois a peça do Dino. E por fim veio ontem a Carmen, sabe, junto com o Zanin, tá certo? E apresentaram mais uma metade, sabe, de peça verdadeira aí. Porque a verdade a gente nunca vai reconstituir, tá certo? A factualidade, sabe, dos acontecimentos, sabe, acontecido fato, sabe, sobre a atmosfera, sobre o sol, tá certo? Essa factualidade jamais ela é reconstituída pelas palavras, tá certo? O que a gente tem serão assim informações e quando tem assim a documentação dos atos e fatos das coisas acontecidas, como fez o Dallagnol, sabe, quando no smartphone dele, sabe, gravou tudo que ele podia gravar e acrescentou vídeos e acrescentou imagens e acrescentou textos e acrescentou, sabe, fotos e acrescentou, tá certo? E foi graças à descoberta desse smartphone em nuvem, tá certo? Ali armazenado num computador central. Como é que chamou aquela plataforma? Que o Dallagnol usava, não vou lembrar agora e não vou me esforçar para lembrar. Eu só sei que um tal de Walter Delgatti, sabe, conseguiu localizar o arquivo, sabe, ali a conta, né, do Dallagnol, tá certo, e baixou, sabe, documentou, armazenou isso num HD, tá certo.
tentou vender, segundo dizem, tá certo? E depois, como não conseguiu interesse, sabe, ele ofereceu para uma deputada do PT, tá certo? Que indicou um jornalista aí para receber esse material, porque ela se cagou de medo, se borrou de medo, por não querer se envolver com a potência, com a bomba que era, sabe, aqueles HDs ali que o Delgatti tinha, sabe, usado para armazenar as informações do Dallagnol, tá certo? O outro que teve também aí informações aí, sabe, dados armazenados, sabe, apropriados, conhecidos, foi o Cagueta, sabe, o Cagueta dos generais aí, tá certo? O tal de Mauro César Barbosa Cid, Mauro César, olha, César, porra, o Mauro César, sabe, porra, o Cid, porra. O Mauro Cid gravou, rapaz, sabe? Ele teve um bocado de dispositivos aí, sabe, apreendidos. E ali estava, sabe? Dessa forma, sabe, aí, sabe, nesses pontos aí, sabe, nesses pontos de informação, de dados aí, se costurou aí, sabe, uma tese, sabe? Porque eu acho que é assim que a coisa funciona, tá certo? Uma colcha de retalhos, tá certo? E dali se faz as deduções, tá certo? E é assim que funciona o direito, bicho, sabe? As pessoas são condenadas dessa maneira. Se reconstitui uma história, tá certo? Através dos conceitos, da linguagem, tá certo? Eu estava querendo me lembrar que o Gonê, quando escreveu a peça dele, tá certo? Para mim foi uma peça dissertativa que precisava ter coesão e ele estabeleceu essa coesão a partir ali, sabe, de um centro gravitacional que foi ali a espinha dorsal, certo? Que foi a organização criminosa, tá certo? E toda organização criminosa tem um líder, tá certo? E esse líder lidera pessoas, por óbvio, certo? E essas pessoas aí formam a organização criminosa, tá certo? E essa organização criminosa tinha um objetivo que era que era abolir, não era tentar, era abolir o Estado democrático de direito, certo? De quebra, depor, sabe, quem tinha sido eleito, o Lula, não deixar o Lula assumir, tá certo? E assim o Bolsonaro se perpetuar no poder. Foi isso, a história é essa, tá certo? Simples e grossa. Agora veja, essa história aconteceu, essa história se movimentava todo dia, certo? Era água que passava embaixo da ponte todo dia. E como é que tu vais fazer essa água que passou debaixo da ponte voltar? Não volta, bicho. Ela vai voltar nas imagens, digo melhor, na memória, sabe, de sua passagem ali, tá certo? Alguma coisa aí, sabe, gravou a passagem da água embaixo da ponte, sabe, um olhar, ali, sabe, um ser, sabe, ali, uma câmera, sei lá o que diabo, sabe, viu a água passando, tá certo? A água passando são ali o conjunto das mensagens e fez ali, sabe, a documentação, sabe, o input dessas memórias, tá certo? No cérebro, tá certo? E esse input, rapaz, foi o smartphone do Mauro César, tá certo? Porra, foi foda. E outros dispositivos que foram sendo apreendidos de outras pessoas, até a caderneta do Augusto Heleno, são agora 22 minutos de vídeo. O Augusto Heleno, rapaz, deu vacilo, sabe? O vovô, sabe? O tio vovô, sabe? Tinha ali uma caderneta de papel, ele é um cara, como disse o Dino ontem, sabe? Você tem o cara digital e tem o cara analógico, sabe? Eu não me considero analógico, certo? Eu comecei a possuir computador em 95, tá certo? E passei a ter acesso à internet e passei a conversar com técnicos, sabe? E tive computador e impressora, tá certo? E tinha computador, impressora e um no break, certo? Esse no-break está dentro de uma caixa de arquivo que tem aqui um bocado delas aqui à minha frente, ele está por lá, tá certo? Sendo de 95, esse no-break tem 30 anos, bicho, ele está aí, está bem aí, 30 anos, não sei se presta. Eu tenho medo de recuperar e ele explodir, tá certo? Ai, ai, eu acho que um dia eu vou montar um museu, tá certo? A minha filha diz assim, se livre dessas coisas, se livre dessas coisas, se livre do no-break, tá certo, porra? Eu acho que eu vou chamar, sabe, esse meu vídeo de no-break, sabe, para, assim, servir de exemplo, sabe, as coisas, os objetos que se tornam, sabe, símbolos, sabe, se tornam documentos de coisas que aconteceram. E assim, sabe, a memória, veja que eu estou aqui com as palavras, falando desse no-break, tá certo? As palavras estão, de certa forma, procedendo o que é a linguagem, que é justamente ser representação, tá certo? A linguagem, já diria o velho, sabe, o velho fundador da linguística moderna, como é que chama ele?
dizia que a linguagem é representação. Quem falou também que representação, que existe representação, foi o porra do Arthur Schopenhauer, sabe, dizendo que existe a vontade e existe representações do mundo, tá certo? E quem faz a representação do mundo é a linguagem, tá certo? Quem foi o cara? Como é que chama? Ah, não vou, deixa pra lá. Mas assim, bicho, sabe? Então, o que se tratou nesses últimos dias aí, sabe? A partir de agora, e eu preciso me libertar, sabe? Desses dias aí, sabe? A partir do dia 11, tá certo? Hoje são 13, tá certo? 11 foi segunda-feira, terça-feira, tá certo? 12, quarta, 13, quinta. Hoje são 12. Não, não foi. Foi dia 9, tá certo? Dia 9, a partir do dia 9, terça-feira. 9, 10, 11, 12, tá certo? Terça, quarta, quinta e sexta. Quinta e sexta hoje. E a partir de sexta-feira passada, terça-feira passada, dia 9, é que o bicho começou, sabe, a pegar com a sustentação oral do voto de Xandão, tá certo? E ontem, rapaz, anteontem, sabe? No dia 10, rapaz, o tal de Fux veio com a presepada, tá certo? A presepada do voto dele, ele se fudeu, tá certo? Porra, caralho, eu vou te contar. Mas esse cara cumpriu um papel na história, sabe? Um papel traidor, tá certo? Não, não, eu não vou colocar como traidor, tá certo? Mas um papel sórdido em si, tá certo? Pelo menos para mim, tá certo? Enquanto a gente estava aqui no Brasil, aí, sabe, vendo sordidezes, sabe, lá nos Estados Unidos tinha um tal de Charles Kirk botando para quebrar, sabe, falando mal do Brasil, tá certo? Levando o tal de Nicolas Ferreira para lá, sabe, esse Nicolas Ferreira voltando para cá, sabe, com toda a mesma maldade daqueles Charles da Kirk, tá certo? Foi por isso que eu fiz um post aqui, mas eu não vou abrir, tá no X lá, sabe? Chama o cara de podre, podre e lixo. O lixo por si, rapaz, na medida que ele vai envelhecendo, ele fica podre, tá certo? Mas assim, sabe, a gente precisa dar nome aos bois, sabe? Precisa identificar os inimigos e os adversários, tá certo? Porque eles nos identificam dessa mesma maneira. E já são agora 26 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu falei do Charles, tudo bem? Hoje, dia 12, tá certo? Ontem foi a Carmen, sabe? Ali tava todo mundo com o cu trancado, tinha 2 votos já, o do Xandão e o do Dino, sabe? Contra o voto do tal de Fux. E para condenar, sabe, a gangue aí do Bolsonaro, tinha que ter 3 votos, certo? No mínimo, tá certo? Vai ficar 3-2. E precisava do voto da Carme, sabe? Pelo menos um, havia 2 votos mais, tá certo? O da Carme e o do Zanin, tá certo? E precisava de um desses 2 votos para condenar o Bolsonaro. Aí a Carme veio com tudo, tá certo? E depois veio o próprio Zanin, tá certo? Zanin, embromador, sabe? Um cara insípido, sabe? Quem é um cara insípido que tem aí é o vice do Lula, tá certo? O Alckmin, certo? O pessoal chama picolé de chuchu, tá certo? O Zanin é da mesma estirpe, sabe? Um picolé de chuchu. Mas eu sei que a Carmen veio, rapaz, a Carmen é mineira, lá de Montes Claros, tá certo? Eu fiz um vídeo aí colocando o título do vídeo com o nome dela, tá certo? E ela começou a abrir ela, sabe, ela é uma mulher esperta, tá certo? E começou abrindo o voto dela, sabe, com uma citação de Victor Hugo, tá certo? Porra, bicho, foi foda. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que são isso e essas coisas que estão acontecendo, tá certo? E por isso eu me cansei demais, sabe, de ontem para hoje, tá certo? E assim, a gente vai levando, tá certo? Vai levando, apesar de tudo isso. O Chico tem uma música aí mesmo, com toda a Sânia, com toda a Lânia, com todo não sei mais o que, não sei mais o que. A gente vai levando, a gente vai levando. O carro do lixo vai passando lá fora, tá certo? Mas é assim, então é isso, certo? São agora 28 minutos de vídeo, eu paro por aqui. Digo que meu nome é Ernest, tinha um bocado de coisa para ver, mas eu não vou ver. Eu vou chamar esse vídeo de no break dentro daquele meu sistema, sabe, de meio macunaímico, sabe, de tirar sarro das pessoas e da história, tá certo? Mas lembrando, sabe, que um dia eu possuía um dispositivo aí que me ajudava, sabe, a garantir o funcionamento de um computador que eu tive. Portanto, eu não sou um cara analógico, tá certo? Porque eu tive computador desde cedo. E os meus 3 filhos mais velhos também não são analógicos, são todos garotos aí da geração Z, tá certo? Eu não sei se os mais velhos são da geração Z, mas os mais jovens são, tá certo? Bom, os mais velhos, eles, sabe, desde cedo, sabe, aprenderam a lidar com tecnologias de jogos, sabe?
E eu, sabe, não, sabe, fui um cara egoísta, tipo assim, ao ponto de guardar o computador só para mim, sabe, como uma coisa rara, como uma coisa assim mesquinha, sabe? Como é que chama essas pessoas que têm mão de vaca, tá certo? Não, eu não sou, nunca fui mão de vaca e disso, sabe, eu me reconheço e gosto disso. Tá certo? E deixava meus filhos usarem o computador, que era o mesmo computador que eu usava para fazer meu trabalho, tá certo? Mas era isso que eu podia, tá certo? E foi dessa maneira que eu fui gastando minha existência, rapaz. Eu tinha que falar do Santiago outro dia, o Santiago, aquele personagem do Ernest Hemingway, é o velho mar, tá certo? Mas terminei não falando, mas eu penso que é assim, tá certo? Mas eu não queria ser, não quero ser, não me considero um melancólico feito Santiago, não, tá certo? Mas assim, é isso e tá certo, e vamos que vamos, tá certo. Hoje é sexta-feira, vou sair logo mais aí, vou ao supermercado comprar alguma coisa. Mas vou dizendo antes disso, rapaz, que meu nome é Ernest, rapaz, sabe? Onde a figura do Hemingway tá dentro, tá certo? E digo, sabe, em parte porque tem outros Ernest aí, sabe, que eu aproveito, sabe, para socar dentro aí como um traço ético, sabe, da minha personalidade. E digo que eu sou Ernest Caboclo Falador. E digo que quem fala muito dá bom dia a cavalo, disse eu não posso negar, tá certo? Isso eu não posso negar. Bom dia, bom dia, bom dia.